então atividade de química da segunda série no quarto bimestre. Esta aula foi dada dias 3 do 10 pelos professores José Carlos e Tercinaldo. Bom, as habilidades é interpretar o processo de oxidação e de redução a partir das ideias sobre a estrutura da matéria. Temos como referência aqui a tabela periódica como consulta, revisão de forças intermoleculares e as principais características. Então nós vimos no bimestre passado as ligações iônicas, covalentes e metálicas, dentro da relação das ligações iônicas, que é através da troca de elétrons entre metais e ametais. As ligações covalentes são compartilhamento de elétrons entre os hidrogênios e os ametais, semimetais. E as ligações metálicas refere-se ligação entre os metais. Aqui está essa tabela com as características referentes às ligações iônicas e covalentes, para vocês verificarem as características e principalmente a relação de condutibilidade elétrica. Bom, falando sobre condutibilidade elétrica, que também é o tema principal para a introdução do que nós vamos ver agora, essa relação é o seguinte: é a capacidade dos materiais conduzirem ou transmitirem corrente elétrica através da passagem de elétrons. Quando a condutividade dos materiais pode ser classificados como os bons condutores, que são os metais, e os maus condutores ou isolantes, no caso o plástico, a madeira, o vidro, entre outros materiais, porque não tem condução de passagem dos elétrons. Aqui é um exercício também que nós fizemos para verificar e dar toda uma dimensão daquilo que nós estamos falando. Fizemos esse experimento misturando cloreto de sódio e açúcar, referente a essa estrutura que está aqui. Então nós temos um becker, nós colocamos lá apenas água pura, não acendeu a lâmpada. Também colocamos uma característica sobre o sal sólido, também não acendeu a lâmpada, ou seja, não teve passagem de corrente elétrica. Nessa relação aqui, misturamos água com açúcar. O que aconteceu? Nada, não aconteceu absolutamente nada, não acendeu a lâmpada. E quando nós colocamos água com sal, a lâmpada acendeu, ou seja, teve passagem de corrente elétrica. E quanto maior a quantidade de sal, maior a condutividade elétrica, com maior intensidade a lâmpada se acende. Tá? Bom, isso dá uma introdução sobre essa relação de óxido-redução. Quando a gente pensa que óxido-redução é basicamente sobre pilhas e baterias, ela acontece em muitas situações no nosso dia a dia. Então, quando nós estamos vendo aqui a questão do alicate, esse processo de oxidação e enferrujamento, ele é um processo de óxido-redução. O que é um processo de óxido-redução? É a troca onde uma substância ganha elétrons e a outra perde. No caso, o ferro está perdendo elétrons e o oxigênio está ganhando esses elétrons, que ocorre o enferrujamento. Todo o processo de combustão, queima de combustível, também é um outro processo que ocorre através do óxido-redução. Toda combustão é um processo de óxido-redução. Aqui, essa relação, que é um tema que nós vamos ver, a relação de pilhas e baterias. Tá? Pilhas e baterias são dispositivos estudados com a eletroquímica que transformam energia química em energia elétrica. Então, uma transformação de energia química para energia elétrica. Dentro dos aparelhos, como uma reação de óxido-redução, ou seja, a transferência de elétrons. Aqui tem um filme que eu recomendo que vocês assistam no YouTube, que refere-se sobre a história da pilha. A relação de definição do conceito de oxidação, oxidação é a perda de elétrons.
redução é o ganho de elétrons. Então, reação de óxido-redução ou redox é quando a transferência de elétrons. Só vai haver processo, a reação de óxido-redução, quando ocorrer a transferência de elétrons. Sempre que houver oxidação, haverá um processo de redução, pois quando uma espécie perde elétrons, a outra espécie necessariamente irá ganhar. Ou seja, sempre que uma espécie oxidar, a outra irá reduzir. Lembra-se a lei de Lavoisier, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Aqui está uma reação de óxido-redução. Então, está vendo? Eu tenho o zinco, que aqui é 0, passou para mais 2. Se ele passou para mais 2, porque ele perdeu elétrons, ó, de 0 para mais 2, porque elétrons são cargas negativas. Então, oxidação é perder elétrons, de 0 para mais 2. E redução é ganhar elétrons. Ou seja, ó, ele está com mais 2, passou para 0. Então, para ele ficar por 0, ele tem que ganhar duas cargas negativas, porque o elétron são cargas negativas. E aqui trata-se da reação global entre o zinco no estado sólido, mais o cobre, a solução aquosa do cobre, deu origem à solução aquosa do zinco mais cobre no estado sólido. Então houve a deposição do cobre aqui. Os elétrons, lembre-se que são sempre cargas negativas, ou seja, quando se perde elétron, o NOx é positivo, e quando se ganha elétrons, o NOx é negativo. Isso parece que é um pouco confuso, mas nós vamos ver agora na seguinte, ó, tá vendo aqui nessa relação? Ó. Oxidação é perder elétrons. Então, sempre nesse sentido do menor para o maior, menor para o maior, ele vai perder elétrons. Ó, ele está com 0, ele ficou com 1, porque ele perdeu elétrons. 0 para 2, ele perdeu 2 elétrons. Menos 2 para 0, menos 2 para 0, ele perdeu 2 elétrons. E quando, no outro sentido aqui, ele é do maior para o menor, ou seja, do 0 para menos 1, eu estou ganhando elétrons, que é carga negativa. Ó. Menos 2, ganhei 2 elétrons. Menos 3, ganhei 3 elétrons. Do 3 positivo para 0, para ele ficar 0, eu tive que ganhar 3 elétrons, porque elétrons são cargas negativas. Essa relação do conceito de NOx, podemos determinar o seguinte, ó, devido à transferência de elétrons, a mudança de cargas elétricas espontaneamente. Essas cargas elétricas são denominadas número de oxidação, ou NOx. Já vimos que oxidação é perda de elétrons, redução é ganho de elétrons. A relação da pilha de Daniell, nós vamos ver um pouquinho mais nesse experimento aqui. Ó. Temos o zinco e temos o cobre. Percebe que a oxidação aqui, a perda de elétrons, ele perdeu elétrons. Ó. Houve uma dissolução dessa placa de zinco, enquanto na placa de cobre aumentou a espessura, porque ocorreu o ganho de elétrons. Aqui tem essa relação, que é como nós vimos no filme que eu postei para vocês, aqui é uma ponte salina, onde que água com sal, e nós vimos que a água com sal é um bom condutor da eletricidade, é onde que vai passar as cargas elétricas. Então eu tenho sentido aqui dessa pilha de Daniell entre o polo negativo para o polo positivo. Então, a transferência de elétrons aqui. Então, nós temos reação de oxidação, eu tenho zinco. Na reação de redução, eu tenho cobre. Nós vimos que o zinco, ele passou para ser mais 2, porque a oxidação ele perdeu 2 elétrons.
e redução ele ganhou elétrons, por isso que é menos 2. Podemos definir que o zinco sofreu oxidação. Se o zinco sofreu oxidação, ele é ao contrário, ele é o agente redutor, enquanto o cobre ele sofreu por o processo de redução, ele é o agente oxidante. Aqui, galera, eu fiz para vocês um resumo legal, ó, que dá para de tudo o que nós falamos. O que é a relação óxido-redução? Ocorre essa reação através da transferência de elétrons, onde vai perder elétrons e ganhar elétrons. Quem perde elétrons, a reação de oxidação. Quem ganha, redução. Aqui nós vimos que no processo de oxidação, o NOx aumenta, enquanto no redução, o NOx diminui. Quando eu tenho aqui o processo de oxidação, ele é denominado agente redutor. E ao contrário, quando eu tenho redução, ele é o agente oxidante. Bom, pessoal, agora segue o exercício de aprendizagem, no qual eu passei para vocês, via Google formulário, essas questões, né, que nós discutimos aqui na aula de 13. Na verdade está errado aqui, foi 13/11. E o exercício de aprendizagem. Isso está diretamente no texto, o que é oxirredução, quais nas reações de oxirredução, quem perde, quem ganha, como são chamados os nomes. 2 exemplos práticos de reação de oxirredução, vocês viram a questão do alicate, do ônibus, da pilha, da bateria. A definição do que são pilhas, do que são baterias, também está diretamente ligado ao texto. Aqui tem um exercício de aprendizagem que nós fizemos na sala de aula, onde eu tenho uma reação de oxirredução. Eu tenho níquel que está com 0, passou para mais 2, então ele perdeu elétrons. É um processo de oxidação. E se ele é um processo de oxidação, ele é o redutor, porque ele foi oxidado. Nós vimos essa questão que é a alternativa B. Tá? Nós fizemos isso na aula, só para relembrar. Então esse processo aqui, a história está disponível, a história de pilhas e baterias, também se puder entrar aqui tem o nosso videozinho que nós passamos. Atende os exercícios da apostila até a página 66. Ok? Bem, o que nós vamos falar agora, que eu vou dar continuidade em uma outra vídeo, referente à reação de oxirredução, ou seja, a relação de NOx. Nós vamos aprender agora a calcular o NOx, que está relacionado em todos os exercícios da página 71 a 76 do caderno do aluno. Essa reação de oxirredução, para entender essa reação de oxirredução, é uma reação onde ocorre a transferência de elétrons para entender qual é a substância que perde ou ganha elétrons. Sendo assim, nós temos que entender o que é calcular o número de NOx. Ok? Isso nós vamos ver na próxima aula nos slides que eu vou mandar para vocês. Tudo bem? Até daqui a pouco. Não esqueçam de assistir a próxima aula, que é continuidade. Ela vai estar no YouTube, para vocês assistirem. Um abraço, galera.